Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou com ele, o meu querido co-host, professor André. Dale, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá o momento que vocês estiver assistindo a gente. Obrigado, professor, por estar aqui mais uma vez. Estou recebendo um convidado muito bacana, muito legal. Estou recebendo o Frank William. Olá, tudo bem? Boa noite. Como o professor diz aí, no momento que você estiver assistindo, muito obrigado aí a vocês por esse convite. É uma alegria enorme estar participando aí com vocês. Obrigado por estar aqui, Frank. E eu vou começar o nosso bate-papo perguntando para você contar quem é o Frank William. Conta pra gente. Cara, normalmente a gente faz essa pergunta, né? Hoje você tá no lugar de convidado. Justamente, é bem mais fácil estar nesse lado aí, viu? Fazendo as perguntas. E hoje foi um dia corrido que eu nem parei para pensar alguma coisa, mas enfim, é bom que seja espontâneo, né? Cara, eu sou um cara que crescido num lar cristão, certo? Evangélico, que durante um processo da minha vida aí eu acabei desvirtuando, né? Eu participei daquele dito, a ovelha negra, por algumas épocas, uma década da minha vida. Mas hoje, cara, quem eu me tornei foi um pai de família, que eu me orgulho bastante. E aquilo que eu tinha de sonho, às vezes lá de criança e tal, com essa convicção que eu tenho hoje, eu tenho conseguido conquistar algumas coisas coisas que eu sonhei quando era criança. Então hoje, com a mentalidade certa, né, com a estrutura certa, eu tô conquistando. Então o Frank é isso, alguém, um pai de família, que segue uma linha cristã e que defende algumas práticas e condutas cristãs. E defende isso por exemplo, o meu projeto mesmo é pautado nisso, entende? E é isso. Legal, bacana. Professor, eu gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria sim, né? Já aproveitando, né, sobre o seu programa, que fui convidado aí de surpresa e tudo mais, mas eu tô já distanciado aí da região de São José, ali do pessoal de Curitiba, e eu quero saber qual que é o teu programa, né? Já que você citou bastante sobre ele e tal, que é a tua proposta e tudo mais. Olha, inicialmente, eu tinha algo em mente na pandemia. Quando começou, a galera ficou inclusa em casa e aí a galera começou a pensar muito em tudo online, né? E só que assim, a cidade no Mato Grosso onde eu estou não tinha muita estrutura, né? Hoje tem poucos, mas tem. Então não tinha uma estrutura assim para a gente fazer algo de um dia para o outro, certo? Então isso ficava só na mente e tal, e um sonho. Porém, após a pandemia, evoluiu-se muito tudo, né? E as cidades que tinha pouca estrutura, começou a galera trazer mais estrutura. Eu falo em relação ao marketing mesmo, enfim, a tudo que é digital. E aí surgiu aqui um estúdio, certo? Que eles loca para as pessoas fazerem seu próprio podcast. E aí eu entrei no ramo imobiliário, e a proposta inicial seria assim, porque eu não comecei sozinho, comecei com investidores, né? Os investidores investiram no projeto e eu entrava como alguém que apresentava ali, enfim, e fazia tudo, trabalhava, né? E eles investiam. E, e o propósito inicial seria a gente falar sobre o ramo imobiliário, certo? Convidar algumas pessoas do setor imobiliário, empresários, investidores, os próprios corretores mesmo, os construtores, e entrevistá-los, né, para a gente poder fomentar esse mercado né, mais em rede social. E eu comecei a fazer eu sempre, tudo que eu vou fazer, eu puxa pro lado espiritual. Puxa, eu vou perguntar alguma coisa pra pessoa, quando eu vejo se eu for dar uma contra-resposta, eu vou falar de algo espiritual, entende. Então acabou que eu levava muita pessoa por esse lado, entende. A história, eu gosto de conhecer a história da pessoa, entende. História de superação, principalmente na empresários na época da pandemia, né, tem muita história de superação. Então começou por aí. Aí acabou que o podcast foi direcionando mais
pra história de vida e espiritualidade do que inicialmente a gente, idealizou, entende? Poxa, que legal, muito bacana isso, né? É legal que você contou isso e tudo mais. E realmente, né, esses estúdios aí, que você comentou, tem bastantes aqui, também em São José, que eles alugam e tudo mais, né? Mas bacana que você conseguiu construir. Hoje, acho que, pelo que eu vi, acho que você tem 22 episódios publicados, é isso, né? É mais ou menos, 22, vai pro 22. 22 episódios, e legal. E conta pra gente como é o Talk Frank Podcast, né? Qual que foi, assim, um convidado que você ficou, assim, na tua memória, na tua lembrança, assim, que esse episódio você nunca vai esquecer? Cara, essa pergunta sim, até porque, eu não tenho eu tenho um crivo muito particular para chamar o convidado. Eu não cobro entrevista, porque eu acredito que a gente tem que o nosso maior material é o conteúdo, né, o nosso sonho em si. A gente que tá na rede social, a gente sabe, a gente vê um corte do cara falando um negócio top ali, cara, é sensacional. Então se eu começo a cobrar entrevista, eu acabo que eu vou levando algumas pessoas que não têm tanta relevância. E consequentemente, o próprio podcast baixa o nível. Então, cara, as pessoas que me deram entrevistas, todas eu peguei alguma coisa que me inspirou ali. Mas assim, se eu for apontar para você um que me marcou, que, eu baixo sempre as expectativas, mas que me surpreendeu bastante, foi de um casal de arquitetos, Aritana e esqueci o nome me fugiu agora o nome é só o Aritana que eu me lembro bem, porque é o nome diferente, né. Por conta, cara, porque é um casal, um arquiteto e uma design de interior, de interiores, né. E aquela entrevista, foi indicação de um patrocinador nosso, e aí eu comecei a entrevistar eles, e quando eu perguntei sobre, eh o casamento e porque eles trabalham junto, tem o escritório junto, enfim. Quando eu perguntei nisso, cara, sabe como que você entrevista um casal e o olhar de um para o outro, cara, te impacta. Caramba, era muito amor envolvido ali, cara, e era um negócio, assim, de profissional, né, falando sobre a história deles e desde o início da história deles até o final, até o momento de hoje, do momento da entrevista, foi tudo assim, cara, desde o nome, desde de como eles se encontraram, então, o laço que uniu, o propósito, tudo é bem encaixadinho, então me inspirou bastante aquela entrevista. Esse acho que eu fiz corte, né, ou não? Esse agora eu não sei se foi esse que você me passou. Agora eu lembrei, Aritana e Manuel. Eu acho que esse ainda não. Esse ainda não, mas no Forte Top, você vai ver que eu tô Mas é igual, eu lembro que teve um que acho que até acho que a tua esposa falou junto, acho que não era esse então. não, esse é um casal de pastores. Caça Pastores, isso, exatamente, né, muito bacana também esse episódio. E eu sempre vi que você sempre, pega essa questão do conteúdo cristão, que eu acho muito legal, muito bacana. Eu também tento levar para o meu podcast, para o meu pessoal, às vezes vê a caveira, que é o logo do nosso podcast, uma caveira com microfone, e pensa que é coisa do mal, né, mas não, a gente é muito cristão, eu sempre trago vários convidados. Eu faço assim que a caveira é que a pessoa tá escutando e na verdade, na época em si, o Giovanni gostava, o meu outro co-host gostava do Punisher, que era os o super-herói e tudo mais, da Marvel, né. E aí ele tinha uma camisa e uma caveira, e a gente não pensou em logo nem nada, aí colocamos uma caveira e ficou a caveira. Hoje é uma caveira mais carismática, tal, a primeira caveira era um desenho, assim, bem simplesinho, assim, e tudo mais, né. Então a gente foi evoluindo essa logo e tudo mais, né. Como eu também trabalho com animação, eu gosto sempre de fazer, né, mas eu sempre gosto de trazer um conteúdo também bem cristão. Claro, a gente tem episódio que a gente vai falar um pouco mais, assim, besteira e tudo mais, rodinha de amigos, e tem episódios que a gente vai trazer um professor para conversar sobre história, né, e aí a gente vai ter um papo um pouquinho mais sério. Então a gente sempre tem, assim, um bate-papo, dependendo do bate-papo, bem tranquilo, mas eu sempre gosto sempre de trazer um conteúdo cristão, já trouxe pastor, já trouxe pessoas de histórias de vida de superação, muitas aqui, que trouxeram o seu testemunho e foi muito bacana. Professor, quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Olha, eu quero aproveitar, né, fazer uma pergunta.
Qual vertente religiosa ali você está seguindo? Qual das vertentes da corrente evangélica? Cara, hoje eu estou numa hoje não, já tem desde que, eu fui para essa denominação através da minha esposa, já tem 9 anos, aproximadamente. É metodista, né, pega ali a linha do John Wesley e tal, então, eu estou nessa denominação hoje. Ah, que legal. Não, é que eu sou professor de ensino religioso, então, assim, eu tenho, antes de eu começar a dar uma de monarca aqui, eu vou antes sondar o terreno, né, pra evitar causar asneira, pra não dar mais trabalho ainda para o Henrique ficar picotando todas as partes que eu apareço. Mas me diga uma coisa, assim, você falando dessa eu acho que, Deus é maravilhoso na nossa vida e a partir do momento que a gente aceita Deus, né, porque que nem eu falo, não é somente frequentar um local, né, mas é aceitar a mudança e realmente começar a mudar de vida, né, porque Sim. eu acho que vem da sua do amadurecimento como cristão, né. Eu queria saber, de você, como que foi isso pra você? Você se diz agora que você é um novo homem hoje em dia? Rapaz, essa isso que você falou é muito importante, né. Eu tenho meu pastor, ele é psicanálise, ele dá treinamento de desenvolvimento pessoal e tal, e ele fala uma frase que quando ele me falou a primeira vez, eu meio que falei: "Rapaz, esse cara tá maluco, né". Ele falou assim, o seguinte, que, eh tem situações de transformação que nem Deus consegue. Aí algo que é muito forte, Deus é soberano sobre tudo, né, a gente, né, ele é dono de tudo, ele faz o que ele quer, não é assim? Aí ele fala assim: "É porque, se a pessoa não querer, não acontece", certo? E nisso eu vou concordar com ele, entende? Então é o que você disse, essa transformação é a partir do momento que você se arrepende e que você busca isso. Porque se a pessoa, por exemplo, a pessoa está numas práticas, de 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 inconsequência, se a pessoa não tiver aquele arrependimento e aquela noção que ele está fazendo errado, então ele, pô, não vai ter uma transformação. A transformação é a partir do momento que há uma consciência que ele está fazendo a coisa errada, entende? Então então pra mim, cara, eu cresci num lar cristão, certo? No lar cristão, e só que durante, essa infância, minha adolescência, eu fui ensinado e forçado, entende? Então eu não tive aquele encontro realmente, entende? É aquele tal negócio assim: "Ah, eu nasci nessa tribo aqui, eu tô fazendo tudo que essa tribo faz", entende? Mas o porquê que eu faço isso, né? "Ah, é porque minha mãe falou, meu pai falou, é que meus amigos fazem", entende? O contexto ali que eu convivo fazem. Até o momento que se aí que na minha mente o que que pairava? Não, é hora que eu inteirar 18 anos, eu vou fazer o que a galera aí tá fazendo aí fora, entende? Eu sou músico, né, e meu sonho era ser cantor. Quando eu entrei 16 anos, eu fui pra uma cidade maior, né, a cidade que eu nasci tem aproximadamente 12.000 habitantes, 10 a 12, e eu fui pra uma cidade de 230, 240.000 habitantes. E aí eu chegando com 16 anos, eu fiquei 2 anos nessa cidade, com 18 anos eu já comecei a frequentar balada. Aí comecei a tocar, foi onde eu comecei a envolver com droga, usuário, usando. E aí uma coisa, como a própria Bíblia diz: "Um abismo leva a outro abismo", então eu fui de cabeça, entende? Até o momento que aquilo que eu cresci ouvindo, tipo, no contexto ali familiar, que, de Bíblia, sobre doutrina, bíblica no caso, sobre o que pode e o que não pode, então eu comecei a comparar. Aí é onde que fez efeito aquela passagem que diz assim, ó: "Ensina teu filho no caminho que deve andar", né, mesmo quando ele distanciar, ele volta. Por quê? Porque eu comecei a comparar: "Pô, esse negócio aqui disse que não era bom, e eu tô vivendo na prática isso, não é bom", entende? E então eu me envolvi, fui para o fundo do poço mesmo, usuário, fiquei 10 anos,
nesse estado, sem perspectiva, várias vezes, pensando que pensando em tirar minha própria vida, entende? Então foi quando Deus me resgatou através do meu casamento, entendeu? E aí é onde eu tive esse encontro, não só porque, assim, o processo não é assim, aperta um botão e é transformado, né, o processo é constante. Até hoje a gente, né, a Bíblia diz assim, ó: "Aquele que está em pé, cuide para não cair", ou seja, não é porque você está certinho aí que você não tem tendência, né, ou porque a carne do ser humano tende às coisas da carne, as coisas que traz ao nosso coração, à nossa carne, né, que é aquele, desejo apetitoso, mas que é pecado. Sim. Então a gente tem que estar em constante busca. E é isso, a minha vida, assim, a grosso modo, resume a isso. Com 16 saí, fiquei 10 anos fora, 10 a 12 anos fora, 10 anos usando droga, tocando em balada, participando de só que assim, eu não era aquele cara igual noiado, não tem? Porque eu tocava, então eu estava nas melhores baladas, eu estava envolvido com gente, né, que me bancava, né, porque, pô, pra mim estar no os meus a eu falo brinco com meus amigos que eu pegava eu era contratado pra fazer um show, meus amigos entravam como músico, mas só era eu que tocava. Então eles me bancavam ali, eles me levavam, enfim. Eh, mas assim, quando eu tive realmente o encontro com Jesus, assim, de de transformação, foi onde que minha vida mudou, né, começou a encaminhar novamente. Bacana, e é legal que, assim, Deus te resgatou, trouxe essa reformulação na sua vida. E quando, assim, que foi o momento crucial que você diria que foi o momento em que você, decidiu parar realmente e Deus, assim, tocou o teu coração e falou assim: "Não, você agora vai ser resgatado, agora você vai ser o novelo". Como que foi esse momento pra você? Cara, pra mim, eh, o processo mais forte foi, na questão de droga. Por quê? Porque quando eu casei, quando eu comecei a namorar, minha esposa, ela eu estava assim, ó, a experiência foi assim, eu estava já não aguentava mais, e aí eu comecei a questionar Deus, porque eu era de uma denominação, minha família cresceu numa denominação chamada Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus tem muito eu cresci ouvindo pessoas, falando para outras pessoas: "Deus manda te dizer isso, isso, isso. Deus manda te dizer isso, isso", e as coisas acontecia. E eu falava: "Que loucura", não, eu vivi nessa realidade, mas assim, eu vou ser sincero, naquela época, quando eu era moleque, eu ouvia aquelas coisas assim, eu ficava, com medo, não maravilhado, entende? Que doideira é essa, pô? Um pastor foi lá pregar e eu estava nesse dia, um pastor foi lá pregar e falou assim: "Olha, eu vou começar a pregar agora, falar sobre esse contexto aqui, e tem uma pessoa aqui dentro da igreja, lotada a igreja, um homem, um jovem, que ele tem até o final dessa pregação para vir aqui na frente se arrepender, porque se ele não vir com 7 dias, Deus vai tirar a vida dele, vai ceifar a vida dele". E aí virou aquele, a cada minuto que pregava as pessoas ficava apavorada. Aí ele não foi. Com uma semana, o menino morreu. Um menino lá, né, que estava lá naquele dia morreu, do mesmo jeito que o cara falou, entende. Então eu vivi nessa realidade. Só que assim, eu sempre eu não acreditava, mas também não desacreditava, entende. Então esse encontro é muito isso, é algo pessoal, né, as experiências pessoais que vai fazer com que a sua fé permaneça firme, que você não seja aquela pessoa, firmada em algo que as pessoas falam. Não, pô, você pode me falar qualquer coisa, eu tenho a minha própria experiência. Então o ponto crucial que eu vi, Deus existe e ele realmente tem propósito na minha vida. Foi quando eu orei para Deus no banheiro, eu sempre falo isso, eu orei e falei que não aguentava. E lá atrás, quando eu era criança, adolescente, um pastor falou para mim junto com meus pais assim: "Olha, esses meninos, eu e meu irmão, Deus vai usar eles, pra pregar a minha palavra". E aí falou mais outras coisas, e aí eu peguei isso naquele dia no banheiro e falei para Deus:
"Uai, o senhor não falou lá atrás que eu ia ser isso, isso? E eu tô nessa situação aqui, como que pode? Então o senhor não existe. Deus, eu quero uma esposa assim, 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 assim". Foi pouco tempo, a minha esposa Carla me mandou uma mensagem, eu já tinha, eu tinha já, tido uma paquera com ela, quando a gente era eu tinha mais ou menos uns 18 anos, ela tinha uns 16, 15, 16, e ela mandou mensagem pra mim do nada, no Messenger, e a gente começou a conversar, conversar, eu tinha terminado um relacionamento que eu tive há 8 anos, de namoro, e, cara, 9 meses depois eu estava casando. Nossa. Nesse processo de 9 meses, e casando assim, sem dinheiro, mas casando com festa na igreja, Uhum. certo? Porque era o sonho dela, casar na igreja, fazer o negócio certinho. E aí, cara, nessa igreja que eu tô hoje que eu casei. E aí, cara, no processo, teve alguns no processo de namoro desses 9 meses, teve algo assim, ó, Frank, é o seguinte, meu pai bebe muito, minha esposa tô falando. Eu não quero casar com alguém que bebe. E eu bebia demais. Eu falei assim: "Não, beber tá de boa, né, eu vou controlando ali, vou controlando". E aí, automaticamente, quando você começa a namorar, e a menina é evangélica, os amigos começam a afastar automaticamente, entendeu? Aquelas pessoas que você saía, você for a menina você tá namorando, como que você vai, né, sair pra gandaia? Então eu comecei, eu gostava dela, né, sempre gostei desde o começo, então eu comecei a afastar, afastar, afastar. Então a bebida foi mais tranquilo. Só que, em contrapartida, quando você para com vício, você aumenta no outro vício. Então, foi onde eu comecei a usar muita droga, muita. Eu já usava, mas era menos. Como eu parei a bebida, eu comecei a usar muito cocaína. Nossa, muito. E aí eu usava escondido dela, entende? E você perguntou do ponto crucial. 1 ano depois de casado, eu usava droga ainda escondido. No banheiro, eu viajava muito, então eu e ela viajava, a gente, vendia, as coisas nas cidades, então a gente viajava junto. E teve um dia que eu estava passando na capital do Mato Grosso, aqui em Cuiabá, era mais ou menos umas 11 horas da noite, e dentro do carro eu tinha eu estava passando no anel viário de Cuiabá, e a gente discutia muito porque, eu não sei se vocês já conviveram com alguém que usa droga, mas eu já estava naquela fase que eu via coisa, eu tinha não tem aquela fase que você alguém tá me perseguindo, eu estava muito doido. Sim. Entendeu? E aí eu via coisa, eu desconfiava dela de tudo e tal, e ela já não estava aguentando. E eu também não. E naquele dia, a nossas BR aqui, são muito movimentadas, carreta de soja e tal, e eu pensei, em jogar o carro na frente de uma carreta, porque eu já não suportava, não estava mais aguentando usar droga, mas não conseguia parar. E aí eu só não joguei porque ela estava do outro lado, eu olhava pra ela assim, ó, me de canto de olho, falava: "Ela não tem culpa disso, né". E aí aquele dia eu tive uma oração. Eu ouvia muito as pessoas falando: "O Espírito Santo, ele sonda o coração. O Espírito Santo, ele conhece o ele esquadria o seu coração", sabe. Que é bíblico, né, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele sonda o seu coração, ele esquadrinha pra e sabe cada, comportamento seu, o que tá no seu coração a partir de um comportamento, entende. Então eu falo assim: "Espírito Santo", falei desse jeito, assim, no meu pensamento: "Espírito Santo, eu não aguento mais isso. Que eu faço pra me livrar disso? Pra me libertar disso?". E eu ouvi uma voz nítida, as pessoas falam assim: "Ah, é uma voz da sua consciência". Eu já tive experiências assim, e essa foi a minha primeira. Foi o ponto crucial, que Deus falou assim comigo assim: "Começa confessando para sua esposa". Cara, aquilo foi forte. Eu fiquei mais ou menos uns 100 km viajando e pensando naquilo. Aí eu falei assim, e eu ficava me questionando: "Pô, se eu falar pra ela, ela vai separar de mim. Se ela separar de mim, aí que eu vou afundar mesmo. E vai daqui, vai dali", e aquela vozinha na minha mente: "Confessa, confessa". E aí eu fui abrir o jogo com ela. Aí: "Carla, não tem aquele comportamento meu assim, assim? É porque eu uso muita droga". "Mas como que você usa?", ela não tinha conhecimento. "Como assim e tal?". "Não, é algo que". Aí eu expliquei, falei tudo pra ela. E ela chorou, 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 ficou em silêncio.
esse silêncio que mata a gente, né. Sim. E aí a gente parou num hotel em Nobres, uma cidade aqui em Mato Grosso, e a gente parou no hotel, e ela deitou, e aí foi no banheiro, tomou banho e voltou, aí ela me chamou, aí me deu um abraço, perguntou pra mim assim: "Você quer ser liberto?" Eu falei: "Quero". Aí ela falou: "Então eu tô contigo". Ali eu vi o sentido do casamento que Deus me proporcionou, a pessoa que Deus me pediu, que eu pedi pra Deus. Ela falou assim: "Vou te ajudar, mas se você quer realmente ser liberto?" "Quero". Ali eu vi o amor de Deus através da minha esposa, né, porque ela poderia me abandonar ali. Ali Deus começou a transformação. Então assim, é algo ali, que você perguntou sobre o ponto crucial foi esse, né, o momento que eu confessei a ela, e aí ela me abraçou e falou que estaria comigo. E aí Deus começou a transformar a partir dali. Nossa, caramba, é um testemunho muito forte, né, e bacana que a sua esposa mesmo, você confessando pra ela, porque eu imagino que não foi fácil isso, abrir dessa forma, isso deve ter sido muito doloroso, e aquele medo de ela desistir, né, de ela abandonar tudo, né, acredito que esse receio ele deve ter sido muito forte, e muito bacana que depois ela falou: "Não, eu tô com você", e aí juntos passaram por esse processo, que imagino que também não foi fácil, né. Mas bom, eu queria senhor, gostaria de fazer alguma pergunta? Ah, Carla salvando vidas. Minha namorada também se chama Carla, então É vi mesmo? lá conheci ela também, gravando um videoclipe numa boate e tudo mais. É muito legal essa questão ali do quanto o amor de Deus a gente percebe ele de várias formas, né, e ter ali uma namorada, ter uma pessoa com quem você pode confiar, contar e mesmo no seu momento de maior fragilidade, né, o maior momento que você está ali se revelando por completo, aquele momento que a pessoa pega e te abraça e te aceita como ela é. É aquela questão assim que é o amor é o amor religioso na sua última no seu maior formato, no seu maior poder. Isso daí é sensacional para salvar a vida das pessoas, para ajudar as pessoas. Sim, eu tenho um parente meu muito próximo que ele também entrou na questão aí desse abismo das drogas e que ele foi salvo graças a isso também. Graças a encontrar ali uma parceira com quem ele conseguiu ali conversar e junto começaram essa caminhada ali lentamente, passando por vários perrengues, mas também tendo ali momentos de muita companheirismo, né, momentos assim de muita união. E assim, né, a pergunta que eu faço é depois de passar por esse lado mais negro, qual que foi assim, qual que tá sendo agora o melhor momento? Tá sendo o todo dia ou teve aí alguma coisa sensacional, alguma coisa assim que deu aquela coisa do tipo: "Nossa, como é bom estar agora vivendo esse momento de estar distanciado e estar vivendo esse grande amor", como é que tá sendo? Cara, eu sempre digo assim que, Deus faz as coisas perfeitas, isso é indiscutível. E muitas vezes, a gente não tem essa clareza, durante o processo que a gente vive, a gente não tem essa clareza, até por conta eu acredito que até por sabedoria divina mesmo, Deus não vai falar pra você assim: "Olha, o caminho é esse, você vai virar pra direita, vai virar pra esquerda", de uma vez, ele vai falando conforme você vai caminhando, né. A gente vê lá Pedro, saindo do barco e indo até Jesus, ele teve que dar o primeiro passo, Jesus falou: "Vem", mas Jesus estava distante do barco, entende. E mesma coisa é na nossa vida, né. Tudo que eu vivo hoje foi coisas que Deus falou pra mim que eu viveria, entende. Só que Deus não falou assim, por exemplo, a pandemia mesmo, a pandemia, Deus falou assim pra mim, Deus usou uma profeta, né, da atualidade e falou assim: "Olha, você vai pregar pra milhares de pessoas, certo, antes da pandemia". E eu pensei, imaginei eu falando de Cristo, eh, num altar de uma igreja, entende. Aí veio a pandemia, aí que eu fazia na pandemia? Pegava meu violãozinho, gravava uns louvor, gravava um vídeo de 1 minuto, botava na rede social, alcançava 5.000, 6.000, 10.000 pessoas.
entende? A gente idealiza algo, mas o propósito de Deus é outro. O que eu vivo hoje, a primeira coisa que eu vivi, quando Deus me transformou, ele me tirou do lugar que eu estava. Primeira transformação, ambiente, entende? O ambiente que eu convivia me levava para droga, o ambiente que eu convivia, as pessoas me influenciavam para beber, para fumar, entende? Então Deus me tirou de lá, me colocou num lugar isolado, com a minha esposa, que me influenciava a ir para a igreja, me influenciava a ter amizade com o meu pastor, entende? Então a primeira transformação foi aquela. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos, 2 a 3 anos, nessa fase de libertação, tive recaídas, e nesse processo, quando eu voltava, de vez em quando, minha mãe mora no lugar onde eu cresci, tive essa vida torta, quando eu voltava para visitar minha mãe, os meus amigos olhavam para mim e falavam assim: "Não, é só Deus". Então, algo que eu vivi que é muito top essa sensação, é aquela sensação que você não precisa falar nada. O seu testemunho é vivo, sem você falar nada, já transforma. Então eu tive amigos que se inspiraram na minha história, porque conviveram no meu pior momento, e falou assim: "Cara, é realmente só Deus, porque o Frank ele fazia isso, isso, isso". Hoje, a hora que eu volto e a gente vai contar nossa história, eu falei para os meninos, meus amigos antigos, eu falo assim: "Cara, se nós for fazer um podcast com vocês, vai ter que pôr mais 18, qualquer um pode assistir", entende? Porque eu era o mais louco deles. Então eles falam assim: "Cara, pro Frank tá desse jeito, é só Deus". Então o seu testemunho não precisa falar nada, entende? Isso foi uma das coisas que eu vivo hoje, que isso é muito bom pra mim. Mas, é ti o que eu mais sonhei, né, que desde que eu pedi pra Deus no começo lá, era realmente a família. Hoje eu tenho 2 filhas, uma de, 5 para 6 anos, a outra tá com 8 para 9 meses, e pra mim não tem patamar, não tem estrutura, recurso, não tem dinheiro, não tem que pague. Isso para mim é a maior bênção que eu tenho é a minha família, entende? Então, hoje eu vivo, eu olho para minha família e falo assim: "Cara, realmente Deus é tremendo", porque, eh, não tem nem como explicar isso, é algo sensacional, né. A gente vive num mundo em que não se valoriza mais família. As pessoas não acham bonito isso mais, as pessoas não buscam isso. Mas só quem vive realmente isso, com a bênção de Deus, sabe o que é, como que é maravilhoso, como que é resgatador, como que você a minha filha, eu chego em casa, ela corre, a outra gatinhando, ela corre. Aquilo ali, pra quem viveu no fundo do poço igual eu, não tem coisa melhor não, cara. Então pra mim, o que eu vivo mais de sensacional hoje, é ter essa família que eu tenho. E essa questão a questão, por exemplo, da sua família, né, eu acredito que, para você foi uma grande, assim, conquista de Deus proporcionou pra você. E como é que tá sendo ser pai, Frank? Conta pra gente. Ah, cara, eu nunca fui apegado muito com criança, vou ser sincero. Eu tenho um sobrinho e às vezes eu fico pensando: "O que que eu vou fazer para meu sobrinho", entende? E ele mora 250 km de mim, e às vezes eu confesso que até eu deixo a desejar com ele. Mas cara, com filha, quando minha esposa ficou grávida, eu sabia, eu buscava, sempre fui de buscar muito a Deus, em oração, e eu falava, e o sonho do meu coração era ter uma menina, era ter menina. E aí eu ficava: "Deus, eu quero a menina". Minha esposa engravidou, e aí ela teve um aborto. Uma experiência, dolorida, mas que é uma experiência boa que a gente teve, que assim, no momento foi ruim, mas hoje a gente entende, né. E e aí depois 4 meses depois a gente buscou a Deus e tal, e ela engravidou novamente, aí veio a Sara, né. Mas quando ela estava, antes da gente saber que era uma menina, né, dos exames ali, Deus falou comigo. Porque toda vez que eu levantava de madrugada para orar, quando eu ia falar o nome, eu ia falar assim: "Deus abençoa, a minha esposa, a gestação, pai, dessa". Aí eu ia falar, eu não sabia se era homem ou menina, e eu sempre falava, mencionava ela. E aquilo eu falava com tanta convicção no meu coração, que eu falava assim: "É a menina". Só que eu não falei pra ninguém, é algo bem pessoal, né, só eu, não falei pra ninguém. E aí quando a gente fez o exame era uma menina, eu falei: "Olha, Deus cuida nos detalhes".
Então a experiência minha como pai, eu influencio minha filha, eh, a cantar, eu influenciei minha filha a estar na presença de Deus, porque o melhor as melhores coisas que eu já vi na minha vida foi na presença de Deus. Então eu quero isso para ela e eu faço isso diariamente. A gente ora juntos, a gente, tem momentos, eu gostaria de ter mais, mas, a correria do dia acaba que a gente não consegue ter tanto convívio ali, mas o tempo que a gente está junto é sempre essa conversa, é sempre, brincando e falando de Cristo, porque ele que trouxe isso, e que ela tenha sempre essa referência, entendeu. Então eu procuro fazer bastante a minha parte. Legal, bacana, né, e eu acho que é uma bênção de Deus ser pai, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. E, bom, eu queria saber também uma coisa que o professor André comentou que é professor de ensino religioso. Professor André, queria perguntar para você como é que é ser professor de ensino religioso? Você gosta do assunto? Os alunos costumam tratar esse tema também como um assunto de muita importância? Como é que é ser professor de ensino religioso? Então, eu sou professor de ensino religioso, durante 5 anos fui da rede pública do Paraná, nos últimos 4 anos eu sou da rede privada. E nos 2 últimos, especialmente ali do Colégio Bom Jesus, que é um colégio cristão católico. E assim, é muito interessante por questões que eu tive uma vivência espiritual muito diferenciada, né, eu fui criado na igreja católica, só que meus pais, durante ali toda a minha vida, eles me deram muita liberdade para pesquisar, para frequentar outras igrejas, para conhecer outras religiões, e enquanto eu tive oportunidade, eu fui frequentando todas as que eu conseguia ali na região de Curitiba. Então, fui pegando todas as ali cristãs, todas as denominações, fui em vários cultos, fui depois nas religiões, fui ali na igreja judaica, fui na igreja ortodoxa, fui na igreja russa, fui na igreja ucraína, fui ali na mesquita muçulmana, conversei bastante ali com as lideranças religiosas, fui com o pessoal Hare Krishna, falei com o pessoal budista, enfim, falei com uma infinidade. Só que assim, era uma questão mais de curiosidade minha. Porque eu sempre tive essa questão do a minha avó era extremamente católica, só que meus pais eles são meio assim, bem largados. Eles têm, né, minha mãe tem a fé dela, só que ela nunca impôs pra mim ou para os meus irmãos, e o meu pai tem uma fé que até agora eu não entendo muito bem. Eu sou sincero em dizer que eu não entendo no que ele acredita. Ele acredita em algo, mas não entendo o quê. E assim, nunca senti essa questão do apego. Eu fui frequentando para conhecer várias, e nisso daí eu gostei muito, era uma questão pessoal minha, eu me formei em história, comecei a dar aula de história, e abriu vaga para dar aula para ensino religioso, daí aproveitei, durante a pandemia, daí eu fiz um curso de pós que é Ciências das Religiões, para conhecer mais afinco, e assim, das aulas, elas partem da questão de, o pessoal já tem uma vivência com várias religiões, então é para tentar quebrar alguns estereótipos, quebrar alguns preconceitos. Como eu tô numa cidade pequena, isso é difícil porque aqui só tem 3 religiões, a bem dizer. É a católica, luterana e espírita. E o espírita ainda fica o pessoal espírita fica escondido. Eu fui muito agora recentemente eu descobri que tem a Umbanda aqui é muito forte, mas a galera fica meio escondidinho. Mas aí é interessante porque tem muita dessa questão da curiosidade. Justamente porque tem aquele pessoal, tem aqueles alunos que eles têm aquela questão de, a família não tá nem aí pra religião, então eles ficam interessados em saber: "Puxa, mas por que que a galera faz esse monte de coisa, tem todo esse envolvimento religioso? Como que a pessoa sente isso? Por que que ela faz esse tipo de coisa?" E tem o pessoal do extremo oposto, que é aquela questão da religião muito fechada, uma mente muito do tipo: só aquela religião é certa, todas as outras estão erradas. E conforme o pessoal vai, né, os alunos vão tendo essas aulas, as aulas são justamente para focar mais nos pontos em comum entre as várias religiões e deixar de lado essa questão das diferenças. Afinal, a gente vive num mundo que cada vez mais é necessário a gente abraçar esses pontos em comum, para a gente ter um crescimento maior. A galera os alunos pegam e começam a gostar muito, achar muito interessante, "Nossa, mas eu sempre ouvi isso na notícia, sempre ouvi isso na minha família, sempre ouvi isso em tal lugar", e daí quando você vai estudar com eles, a coisa fica muito mais legal,
porque eles percebem que, opa, não é bem assim, não é uma visão tão radical. Então então lá em casa a gente faz essa oração por causa disso. Ou, lá na minha igreja o pastor fala dessa forma por causa disso. Então a Bíblia que eu uso é diferente da Bíblia do meu amiguinho aqui do lado, por causa desses motivos. Então isso daí é muito legal, tem esse crescimento aí, a pluralidade, e ajuda o desenvolvimento da humanidade. Desenvolve ali o amor que eles têm, que eles conseguem perceber que o amor não é só de uma única expressão, seja o amor religioso ou outros. Eles conseguem ver que tem uma amplidão maior. Isso é muito legal, porque ajuda a estreitar laços, por exemplo, de familiares. Então aqueles alunos que têm uma distância ali com a família, começam a se apegar mais, seja porque a família é muito religiosa ou porque não é religiosa. Então tem esse crescimento ali muito legal dos jovens. Bacana. A Marina fez uma pergunta aqui. Ela mandou perguntar pra você se você escolheu alguma religião. Se você achar pertinente também responder, né? Se você puder e tudo mais. Então, o que eu digo é que eu fui criado na igreja católica, e eu fui crismado, confirmado, tudo certinho. Oficialmente eu sou da religião cristã católica ortodoxa romana. Só que eu sempre gosto de pegar e conversar e falar que todas as religiões têm um ponto em comum. Nessa minha vivência que eu tive, e eu vou a falar uma coisa aqui que às vezes é considerada uma heresia para muitas religiões, mas Deus é um só. O nome que eu chamo ele, seja Jeová, Javé, Alá, Olorum, Tupã, é a mesma entidade, é o mesmo Deus criador. A forma como eu honro ele não muda o fato de que eu tenho uma fé, que eu tenho um sentimento muito grande e que a mensagem de todas as religiões é uma só: não faça ao outro o que não quer que faça com você. Se a gente seguir isso, é a base. Jesus mesmo já falava, ele deixou 2 mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e amai uns aos outros como eu vos amei. Se a gente fizer só essa base, a gente está fazendo todos os mandamentos de todas as religiões. A gente está seguindo todas as bases de todas as filosofias de vida. E é justamente a gente tá aqui para um ajudar o outro, não um prejudicar o outro, não para tentar tirar poder ou porque a minha visão é mais correta ou não. O importante é a gente respeitar, cada um de nós tem uma preferência. Cada um de nós vai ir para um determinado lugar, para uma determinada cidade, por um determinado caminho. O caminho não importa, desde que a gente chegue naquela cidade bem. E é isso que eu falo das religiões. As religiões são caminhos, são formas de encontrar a Deus. Mas o importante é a gente estar encaminhando em sentido a Deus. Evitar cair nessa questão dos abismos que surgem, dos problemas que surgem, e a gente voltar a ter essa visão mais ampla. Certeza, concordo com o professor e acho que essa questão dos mandamentos aí, realmente, os 2 primeiros mandamentos, se a gente conseguir seguir isso, a gente consegue ser uma pessoa íntegra durante a vida inteira. E a gente vive num mundo hoje, acho que as pessoas muitas vezes tentam passar as pernas, se importam só com elas mesmas e muitas vezes, isso faz com que as relações humanas fiquem muito estrita à mentira, principalmente a mentira, que virou hoje, no habitual nosso, muito comum mentir, né. Acho que a mentira ela virou um ponto que, assim, a gente não sabe se o outro tá falando a verdade muitas vezes. Eu acho que a mentira ela tomou conta realmente da humanidade. Hoje todo mundo: "Ah, mas é uma mentirinha ali, mas é uma mentirinha lá", né. E acho que Deus não quer que minta, né. Claro que mentir ou omitir são coisas diferentes, mas a mentira em si, você mentir para prejudicar uma pessoa, eu vejo que isso tá no mal do ser humano, tá na humanidade hoje como se fosse algo muito comum, assim, sabe. As pessoas mentirem pra sair em cima do outro, né. E bom, Acabou sendo Frank. valorizado. Oi? Acabou sendo valorizado essa questão de mentir para ter um destaque maior. Exato, né, acho que a mentira ela tem isso e ela toma uma proporção muito grande, né. E bom, eu vejo que a gente tem várias questões e quando a gente vai, seguindo a Deus, a gente tem uma questão que a gente vai realmente sofrendo. Por exemplo, eu quando comecei a me servir a Deus, e até hoje sofro um pouco com isso, é com a questão de você sofrer com o teu interior.
é você olhar pra você mesmo um tempo atrás, eu não sei se o Frank tem isso também, e sentir um pouco de vergonha, de culpa, não sei se você tem isso, Frank, quando você lembra, tipo, do teu passado, você tem, tipo, uma crise de consciência, alguma coisa assim? Cara, eu não. Não, é porque assim, ó, a Bíblia diz que, quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Quando a gente pede perdão, a Bíblia diz que o Senhor ele joga no mar do esquecimento. Então eu penso assim, cara, eh como que eu esqueci, desculpa o nome de do professor, você Professor André, professor André. ele André falou uma co interessante que essa busca, assim, né, de fazer o bem e tal, porém, tem uns eu acredito assim, a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia, certo? O maior poder que Deus nos deu foi o livre-arbítrio. Porém, quando você se arrepende, Deus é misericordioso, certo? Quando você arrepende de uma coisa que você fez no passado, entende? E aquilo que eu falei, quando você se arrepende realmente, Deus ele tem misericórdia do ser humano. Então, quando ele tem misericórdia, ele encaminha novamente, entende? E Deus é tão poderoso que ele pega justamente aquilo que você fez de ruim no seu passado e faz com que e conecta você a pessoas que estão passando pelo mesmo processo e precisa de transformação. Então Deus vai te usar naquilo que você caiu para levantar outras pessoas. Eu acredito muito nisso, acontece bastante comigo, pessoas que chegam em mim às vezes fala assim: "Cara, eu usava droga e assim, eu consigo ajudar ele porque eu já tive no lugar dele. Eu sei o que ele tá pensando, eu sei o que ele tá vivendo", entende? Então ressignificar, né, e fazer com que você seja um instrumento para ajudar outras pessoas. E é isso. É, é o a Bíblia diz assim que você pode falar como os anjos, pode fazer o que você quiser, se não tiver amor de nada vale, não adianta nada. Com certeza, com certeza. É, eu confesso que eu tive, até pouco tempo até poucos dias eu tive também confessão, né, porque o católico a gente tem o hábito de se confessar, né, mas fazia muito tempo que eu não me confessava, né. E eu não sei, eu tenho aquela necessidade às vezes de ter aquele sentimento e botar pra fora, né. E foi uma coisa que me fez muito bem e tal, e realmente é isso, né, quando você se sente arrependido, Deus joga no mar do esquecimento e é muito bom, depois você se sentir aliviado, né, mas, é uma coisa, assim, que eu vejo, assim, que, quando você começa a olhar para Deus, muitas coisas, os valores morais começam a mudar e você começa a ver que a vida muitas vezes de uma forma diferente, né, e acho que isso, me fez muito bem, me fez uma pessoa muito melhor e graças a Deus eu posso hoje me dizer que eu sou um ser humano melhor e que sempre estou procurando melhor, porque acho que isso, a cada dia mais a gente evolui, a gente entende melhor. A Bíblia, quando a gente começa a estudar ela, ela é um livro muito complexo, não é à toa que existem milhares de estudos bíblicos, né, espalhados na internet. E quando você começa a ler, e entender, é muito bacana, muito legal, que tem absolutamente é um manual de vida, né. Então você tem ali vários exemplos de determinadas situações para que você possa seguir na sua vida, né, e acho isso extremamente importante, né, pra gente, né. E Frank, agora, um pouquinho antes da gente seguir para o momento capcioso, queria te perguntar do teu podcast, né. Qual que são os planos futuros aí para o Talk Frank Podcast? Cara, eu agora não, encaminhando para o fim do ano, eu vou dar uma reduzida, né, se é então eu vou focar mais nos cortes aí, até contigo, né, Sim. nos cortes para alimentar, para não ficar vazio durante esse período, mas, vou dar uma segurada. Ano que vem a gente volta com tudo. Mas assim, eh, seguindo essa linha, né. É lógico que a intenção é monetizar, eu não tenho preocupação, assim, eu quero ganhar dinheiro com isso, certo? Eu quero manter para mim continuar produzindo conteúdo, entendeu? Então pra uma visão mais futura, entende? E assim, acaba que também eu tenho um instrumento ali na mão para contribuir com o meu negócio, né, que eu sou construtor, então é uma construtora, então acaba que, eu estou falando lá, né, fazendo um corte ali direcionado ao meu negócio, então isso
eu já uso ali para várias coisas, entende? Esse é o pensamento aí para o futuro, continuar fazendo isso. Pô, legal. E tem algum convidado que você tem em mente pra chamar para os próximos episódios? Cara, eu achei bacana essa estrutura aqui, ó. Inclusive, eu estava até pensando, cara, em em começar, ver como que porque assim, ó, aqui hoje a gente tem alguns estúdios na nossa cidade hoje, estúdios, assim, bem a galera investiu bastante. E tem uns estúdios que eles fazem, a gravação, faz a é tipo uma chamada mesmo, em alta qualidade e tal, que é interessante, entendeu? E eu nunca tinha participado de um podcast assim, igual eu tô participando agora, entende? Então, eu tô pensando bastante aqui, a partir de agora aqui, e a gente pegar essa ideia aí, pra pegar gente de fora. Inclusive, no começo eu tinha em mente em pegar as pessoas, eh, convidar pessoas de fora e a gente banca o avião e tal, pra pessoa vir dar entrevista, pelo menos ali na capital, que é mais fácil, a gente leva a estrutura para lá e faz a gravação. Só que nessa estrutura aqui, a gente elimina muito custo, entende? Então, eu não sabia que tinha, esse tempo atrás aí que um amigo meu que tem um podcast também, a estrutura deles eles fazem isso, e é bacana, achei bacana. Provavelmente, a gente vai começar a trazer algum futuro aí, ó, o ano que vem, a gente possa fazer esse tipo de podcast, assim, com pessoas de fora também. Participação, é legal participação, né, às vezes você pega um cara, por exemplo, agora, você fala pega um professor de ensino religioso legal, pra falar, né, sobre a religiosidade, e um cara com experiência de vida e tal. Às vezes o professor tá ali na sociedade, mas a outra pessoa tá em outro lugar, então você pode juntar ali, eu achei bacana. Sim, sim, tem alguns podcasts que eles colocam uma televisão, assim, remoto e tal, né, eu acho bem interessante isso, né. Professor, antes de seguir para o momento capcioso, mais alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Seguindo aqui, bom, a pergunta é bem simples, Frank. Eu não pensei em nada sofisticado, até porque o tema que eu sabia hoje que a gente ia ter uma conversa sobre Deus, né? Então não vou trazer uma perguntinha, peguei você, não. Sim, sim. A perguntinha. Mas uma pergunta simples: qual é a maior lição de vida que Deus te ensinou? Rapaz, maior lição de vida é que não existe vida sem Deus. Bacana. Eu acho que eu concordo com você. Acho que Deus em cada pessoa ele dá uma reformulada. Eu era uma pessoa, eu digo assim que eu não era uma pessoa que eu nunca bebi, nunca fumei, mas era uma pessoa que durante muito tempo da minha vida eu tive vários problemas, autoestima e tudo mais. E quando eu entrei na igreja eu consegui melhorar com tudo isso. Era uma pessoa muito deprimida, às vezes muito repulsiva, e realmente isso que você comentou pra mim faz todo sentido, porque a vida não existe sem Deus, né, então, pra mim ele fez total diferença na minha vida, graças a Deus hoje eu faço uma coisa que eu gosto, eh, tô feliz na minha vida, e a gente consegue sempre melhorar. Professor, qual que é a maior lição de que Deus ensinou na sua vida? Questão do amor, questão que assim, não até, até eu acho que tem como viver sem Deus, mas não é uma vida tão digna, não é uma vida tão amorosa, não é uma vida que valha tanto, não é não é uma vida em todo o seu potencial de ser vivida. É uma vida triste, é uma vida sozinha, sombria, é aquela vida que é uma falsa alegria. Quando você encontra ali a nem que seja só um pedacinho da minha espiritualidade, mas Eu queria agradecer mais uma vez o Frank por estar participando aqui com a gente. Frank, obrigado de coração mesmo. Eh, eu fico muito feliz que você participou hoje com a gente. É uma grande honra estar recebendo você aqui hoje. Lembrando que eu vou deixar na descrição o link do episódio do podcast do Frank para vocês conhecerem. Também o link das redes sociais de mim, do nosso canal de animação no YouTube e tudo mais. Dê uma olhada lá, tá, gente? Frank, próxima vez, participe mais vezes com a gente, muito legal. Tá. Fico muito, muito feliz, agradecendo mesmo, cara. Que Deus abençoe. Gostei muito de escutar o teu podcast, muito legal mesmo. Conta comigo para fazer os cortes. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui e até a próxima.